Oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Bem-vindo, bem-vinda ao canal Auto Agora com BR. Hoje nós vamos mostrar para você a avaliação do Volkswagen Nivus Highline, o modelo topo de linha do SUV Coupé da Volkswagen. E você que chegou agora, não vai esquecer de dar seu like pra gente, dá seu joinha aí no nosso canal, se inscreve no canal, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, tá? Aproveita também, compartilhe esse vídeo com os amigos, com os vizinhos, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece, que você sabe que gosta de automóvel. Então vamos lá, vem comigo! A avaliação do Volkswagen Nivus Highline, a versão topo de linha. E vem comigo que você vai conhecer os detalhes do desenho da dianteira deste SUV, que a Volkswagen chama de SUV Coupé. Começando aqui pelo capô, presta atenção que ele tem aqui os vincos acentuados nessa parte e também os vincos laterais. Aí, como você já viu em outras avaliações que a gente faz aqui no canal Auto Agora com BR, esses vincos aqui, eles servem também de aerodinâmica, que vai direcionar o vento aqui para cima, para essa parte aqui do para-brisa, e depois então pro teto. Depois então vamos notar os detalhes dos faróis. Farol da versão Highline em LED. Aqui nós temos também a assinatura em LED e presta atenção que faz essa assinatura, ela vem para cá e se junta com esse friso cromado que tem aqui, que é um ponto de ligação entre esse farol e o outro que está desse lado. Detalhes da grade, só da versão Highline, você tem esses detalhes aqui totalmente cromados e o símbolo da Volkswagen, o VW, bem grande aqui no centro. Depois então, aqui embaixo no para-choque, que é da mesma cor do carro, entre aspas, né? Porque você tem essa parte de cima, a parte de baixo, na cor do carro. E aqui no meio, essa outra grade com um friso cromado, que é para, digamos assim, combinar com todo o conjunto. A placa de identificação está colocada aqui e muito importante. Aqui nós temos sensores. Esses sensores, eles são quando você vai fazer aí uma manobra de estacionamento ou tem um carro na sua frente que apita lá no painel, a leitura é feita por esses sensores, inclusive um sistema que auxilia o carro a parar sozinho quando você tem aí um veículo na frente que breca bruscamente. Então são esses sensores que fazem essa leitura. E aqui no para-choque dianteiro, na versão Highline, presta atenção, você tem nas extremidades, ou seja, nas pontas dos para-choques, você tem as luzes de neblina que também são em LED. É a avaliação do Volkswagen Nivus Highline, a versão topo de linha que você acompanha no canal Auto Agora com BR. Detalhes do desenho da lateral. Visto de lateral, ele não parece aqueles carrinhos de videogame? Então vamos lá, mostrar os detalhes para você. Começando aqui pela parte da frente, com este para-lama, temos o farol que termina bem aqui nesse vinco, aí é onde começa o vinco, que se estende por quase toda a carroceria. Depois então, aqui a inscrição Highline, que é para frisar bem que é a versão topo de linha, vincos que vão até lá embaixo para se juntar com a lanterna, retrovisor com capa preta e lâmpada indicadora. E um detalhe, esse retrovisor com capa preta e o teto preto é opcional, tá? Na hora de falar o preço do carro, eu te conto quanto custa. Continuando aqui, na área envidraçada, que é uma área envidraçada grande, temos aqui os apliques nas colunas da porta. No caso, esses apliques são de plástico. Vindo aqui para a área da maçaneta, é na mesma cor do veículo. O vinco segue, como eu te falei, até aqui na lanterna. Depois, então, na parte de baixo, nós temos as molduras das caixas de rodas, que são ligadas por esse friso que está aqui embaixo, e inclusive aqui um outro friso cromado. Aí, vou até vir mais para cá, que é para você ver a lateral inteira do carro e prestar atenção nas rodas. Essas rodas, elas são exclusivas da versão Highline, tá? Essas rodas são
exclusivas da versão Highline. Você quer saber a dimensão do carro? Bom, comprimento dele 4,2 metros, largura 1,7 metros, estou falando do Volkswagen Nivus Highline, 2,5 metros de distância entre eixos, 1,4 metros de altura, as rodas são de liga leve 17 polegadas, o design se chama Cassino e os pneus 205/55R17. Agora vou voltar aqui para te mostrar um detalhe que chama a atenção do Nivus desde quando ele foi lançado. É exatamente essa parte aqui, olha. Presta atenção nessa curvatura que tem o teto aqui atrás. Pois bem, por causa dessa curvatura, ele é chamado de SUV Coupé. Só que vale a gente lembrar que o Coupé original, ele é 2 portas, né? E tem essa caída. Pois bem, é chamado de SUV Coupé exatamente por causa desse design aqui do teto que tem essa caída. Assim, e as barras de teto, como você percebe, também são cromadas. E na avaliação do Volkswagen Nivus Highline aqui no canal Auto Agora com BR, eu mostro para você os detalhes do desenho da traseira. Você começa observando logo aqui pelo teto. Nós temos então a antena no teto, é uma antena convencional, não é estilo barbatana de tubarão. Aí tem este aerofólio que sai aqui do teto. O vidro é bem inclinado com o limpador traseiro aqui no centro. Aí, presta atenção neste detalhe do desenho da lanterna. Temos as lanternas, essas lanternas aqui vale frisar que elas são em LED. Então você tem a lanterna que sai da lateral e invade a tampa do porta-mala. Aí temos essa faixa aqui que liga uma lanterna na outra. Só que tem um detalhe, quando você acende a lanterna, o que acende é essa parte e essa parte. Essa parte do meio não fica acesa não, tá? Símbolo da Volkswagen bem grande aqui no centro. Aqui embaixo temos a placa de identificação no estilo Mercosul. Aliás, se o teu carro ainda não tem placa Mercosul e você quer saber quem precisa trocar para a placa Mercosul, acessa o autoagora.com.br, vai lá na área de serviços que a gente tem uma matéria falando sobre isso. Depois então aqui embaixo a inscrição Nivus, que é o nome do carro, e o 200 TSI. O que significa esses 200 TSI? Já conto para você. Referência ao motor. É o motor 200 TSI, que no caso são 200 Nm de torque. Pô, mas peraí, o torque não é em quilograma-força-metro? Também em quilograma-força-metro. Na hora que eu estiver falando do motor, eu vou te explicar isso direitinho. Aí depois então embaixo a parte do para-choque. Para reforçar o visual esportivo, nós temos então aqui um cinza bem escurecido, quase chegando no preto, com os sensores. E aí esse detalhe cromado aqui embaixo e nas extremidades, ou seja, nas pontas do para-choque, os refletores com esses frisos aqui também para chamar a atenção. E já que estamos mostrando a traseira do Volkswagen Nivus, o SUV Coupé da Volkswagen, vale a pena também já falar para você do porta-malas. Pois bem, não vamos se esquecer que se trata de um SUV compacto, mas mesmo assim, em termos de capacidade de porta-malas, ele é legal. Sabe quanto? 415 litros, isso sem rebater os bancos. E um detalhe, você pode rebater o banco 60-40, ou seja, aquela parte maior do encosto traseiro você pode rebater ela e deixar a parte menor sem rebater. Ou então você pode fazer o contrário, você pode levantar a parte maior e rebaixar a parte menor. Ou se preferir, você pode rebater tudo, o que vai ampliar bastante o porta-malas do Volkswagen Nivus para você transportar bastante carga. A avaliação do Volkswagen Nivus Highline, a versão topo de linha do SUV Coupé da Volkswagen. Agora está na hora de mostrar para você o coração do Nivus. Nada mais, nada menos do que o motor 200 TSI com turbo e injeção direta. Esse motor, chamado de 200 TSI,
é um motor com turbo e injeção direta de combustível. É um dos motores mais modernos que a Volkswagen tem no mundo. Só para você ter uma ideia, a versão dele de 4 cilindros, 1.4, que é utilizada, por exemplo, no T-Cross, é um motor que é exportado para o México e lá colocado nos veículos da Volkswagen no México que vão para os Estados Unidos. Então não é fraco não, e esse motor é feito em São Carlos. Qual a potência do motor, Edson? Ah, fácil, 128 cavalos quando ele está abastecido com etanol e 116 cavalos quando ele está com gasolina. Lembra quando eu te mostrei a traseira que eu falei sobre o 200 TSI, que é 200 Nm de torque? Pois bem, em quilograma-força-metro, o KGFM, esse torque equivale a 20,4 KGFM. Esse motor trabalha com o câmbio automático de 6 marchas, que você tem a opção de fazer a troca nas borboletas do volante ou também na alavanca de câmbio. E já que estamos falando para você de motor, eu vou te dar algumas dicas aí do que você tem que prestar atenção na hora de fazer a manutenção do carro, na manutenção do automóvel, independente de seu nível ou não. Por exemplo, você precisa prestar atenção no líquido de arrefecimento. Você vê que ele tem nível aqui direitinho, que mostra qual que é o nível. O líquido de arrefecimento ele não deve baixar. Caso aconteça desse líquido de arrefecimento estar baixando, o que pode estar acontecendo? Algum problema no sistema. Então, o melhor é você levar aí no reparador, no mecânico, para avaliar esse sistema. Pois bem, se você tiver que completar, dá uma olhada no manual do veículo para saber qual é o tipo específico de líquido de arrefecimento que você tem que utilizar e se ele precisa ser misturado com água desmineralizada. Um outro detalhe também importante, principalmente nos motores turbos, óleo. Aqui você tem a vareta, que vai te mostrar aí qual que é o nível do óleo do motor. O óleo do motor também não deve baixar, tá? Caso aconteça do óleo do motor estar baixando, é porque algum problema tem, vale a pena você dar uma verificada. E aqui, ó, você está vendo que tem esse livrinho na tampa? Isto significa o quê? Que você deve olhar o manual do veículo para saber especificamente qual é o óleo, qual a especificação do óleo que você vai utilizar nesse motor. E isso é muito importante, porque esse óleo do motor, ele também passa pelo turbo para fazer o sistema de refrigeração do turbo. Isso mesmo, o óleo do motor também passa pelo turbo. E se você colocar um óleo de especificação errada, sabe o que vai acontecer? Babau, você vai detonar o motor do teu carro. Outra coisa também importante para você ficar atento, óleo do freio, fluido do freio. Tá vendo lá na tampa? Tem o livrinho do manual, tem o livrinho indicando o manual, mas aqui já está especificado. O óleo do freio desse carro é DOT 4, DOT 4. Nunca coloque um DOT menor. Você tem que, no caso, se tiver que completar, é DOT 4. Ou, quando for trocar, é DOT 4. Também é um outro sistema que, se acaso acontecer problema do óleo do freio está baixando, leva o carro para dar uma verificada. E importantíssimo nesses carros modernos, bateria. Você tem todo um sistema de inteligência, você tem um computador dentro do carro, você tem todo um sistema de inteligência que funciona com a bateria do carro. E se você deixar a bateria embora e para o espaço, você pode correr o risco de perder também esse sistema de inteligência. E aí, meu amigo, vai ser um baita de um problema para arrumar. Então fica atento a essas situações aí que eu contei para você, independente do seu carro ter motor turbo ou não, fique sempre atento a isso. Líquido de arrefecimento, óleo do motor e bateria, que é para você ter aí uma situação melhor. E lógico, né? Correia dentada, a correia dentada desse carro, a indicação é que ela seja trocada a cada 120 mil quilômetros. Mas durante as revisões não custa nada pedir para dar uma verificada qual é a situação da correia, tá certo? Muito bacana ter você aqui no canal Auto Agora com BR. Estamos mostrando a avaliação do Volkswagen Nivus Highline, o SUV coupé da Volkswagen, o primeiro fabricado no Brasil, versão topo de linha. Para começar falando sobre o que tem aqui dentro, né? Estamos dentro do carro. Começo pelo
sensor de proximidade. Ele não tem a tradicional chave para ligar. Você tem esse sensor, que você estando próximo do carro, você vai apertar o botão para acionar o carro. Detalhe, para você ligar o carro, apertando o botão, você também tem que estar pisando no freio, tá? Senão ele não vai ligar. Aqui nós temos material plástico de acabamento no painel aqui em cima. Temos as saídas de ar com esses frisos aqui cromados, né? Que dá um visual diferenciado, já que toda essa parte do painel está na cor preta. E aí, um lance muito legal do Nivus Highline, o painel 100% digital. Você não tem nem um ponteiro para sistema analógico. Ele é 100% digital, como você está vendo aí. Volante multifuncional, onde você controla as funções do multimídia nessas teclas que estão aqui. E nessas teclas você vai controlar os sistemas de auxílio ao motorista, como por exemplo, ele tem o ACC, que controla a distância do Nivus para o carro que vai na frente. O controle está aqui. Você vai ajustando através desses comandos. Você quer acionar o controlador de velocidade, popularmente conhecido como piloto automático, mas ele não é um piloto automático porque não faz o carro dirigir sozinho. Ele funciona, por exemplo, você travou ele lá nos 100 km por hora, ele vai manter os 100 km por hora. Também os comandos estão por aqui. Aí você tem, por exemplo, a possibilidade de aumentar o volume do sistema multimídia, estando ouvindo o rádio, inclusive ele tem rádio AM, FM. O rádio FM já está preparado para as estações da banda estendida, que vem ali antes do 88. Então você tem aqui o controle do volume e aqui você pode mudar as estações. Ou se você tiver aí com um tocador de som, seja ele qual for, ele vindo do seu celular, um tocador específico, você vai também fazer os comandos de volume e trocar as faixas por essas teclas. Este volante é revestido em couro, tem o símbolo da Volkswagen no centro e para melhor ajuste, ele tem ajuste de altura, você pode colocar mais para cima, pode colocar mais para baixo e também de profundidade. Você pode trazer ele mais para você ou você pode levar ele mais para frente, tá? No caso desse painel 100% digital, você tem aí várias configurações que você visualiza por ele. Inclusive você pode até mudar o visual desse painel, tá? Você vai mudando o visual do painel. Ali aparece que no caso seria ponteiro, mas não é, tá? Ele é digital, só que simula como se fosse ponteiro. Você está vendo ali o consumo do combustível, mas não é exatamente esse aqui não, tá? Eu vou falar de consumo mais para frente e te explico o porquê. Então são essas as configurações que você pode mudar no painel 100% digital. Além do painel 100% digital, nós temos a tela multimídia do Volkswagen Play, uma tela de 10 polegadas, onde você tem várias funções aí que você também controla pelo multimídia. Então aqui, por exemplo, você pode colocar aí um perfil que você quiser colocar nesse carro, o perfil do motorista. Ele vai te dar, então, por exemplo, você ajusta várias situações do carro que quando você entra nele, você escolhe o seu perfil, o perfil 1, o perfil 2 e ele já fica preparado para isso. Você tem os controles de áudio, você tem aí, por exemplo, a conexão do celular que você faz através da tela multimídia, você pode controlar as luzes, são vários aqui. No caso, você pode colocar o modo manobrista, que é para o carro te avisar. O carro ele vai funcionar numa determinada configuração, que é para quando você chegar, por exemplo, em algum local, você vai encostar o carro e entregar ele para o manobrista,
você aciona o modo manobrista e ele só vai funcionar nessa configuração que você colocou para o manobrista simplesmente pegar do local que você está e levar até o estacionamento. O ar-condicionado é 100% digital, só que de uma zona. Então você pode controlar a temperatura e também pode controlar a ventilação, totalmente digital. E vale lembrar que esse carro aqui, no caso do Volkswagen Nivus, ele tem a saída do ar-condicionado para os passageiros do banco traseiro. Só que lá no banco traseiro ele só pode controlar a ventilação, não tem como controlar a temperatura. E aqui é o local onde você vai colocar o celular para carregar por indução, ou seja, não há necessidade do cabo para você carregar o celular, é só você encostar ele aqui que ele começa, aliás, não é só encostar, você encostou ele aqui, vai te aparecer uma mensagem no multimídia perguntando se você quer carregar o celular. Aí você aciona e ele passa a ser carregado por indução. A alavanca do câmbio, essa alavanca do câmbio, o câmbio é um câmbio automático de 6 marchas, como a gente já comentou aí para você, e você tem a opção de trocar as marchas de maneira manual. Para isso é só colocar a alavanca para o lado direito e aí jogando a alavanca para cima, você mudou marcha para cima, colocando a alavanca para baixo, você mudou marcha para baixo. E essa mudança de marcha manual também pode ser feito pelas borboletas que estão colocadas aqui no volante. No caso do lado direito, você coloca a marcha para cima e do lado esquerdo você coloca a marcha para baixo. Uma outra função também que aparece aqui pelo multimídia é, no caso, a câmera de ré. Câmera de ré, você tem o visual dela também aqui no multimídia e vale reforçar, você já deve ter percebido, mas vale reforçar. Você percebeu que no multimídia não tem botão nenhum. Todo ele funciona de maneira touchscreen. Todo o multimídia funciona de maneira touchscreen, não há botão. Aqui, por exemplo, você pode desacionar o sensor de estacionamento. Aí você percebeu que a hora que eu apertei, aí ó, tirei o sensor, vou tirar o sensor de estacionamento, ele não me mostra mais nada. A partir do momento que eu coloquei, ele vai pi, significa que esse sensor de estacionamento está funcionando. Aqui você tem as configurações que você pode puxar de sistema do carro, da mídia, dos apps. Você tem aí vários apps que estão disponíveis. Esse multimídia trabalha tanto com o Android Auto como o Apple CarPlay para você fazer o espelhamento. Com o Android Auto e Apple CarPlay, uma das funções que você tem, por exemplo, é a função de poder utilizar o aplicativo WhatsApp, só que você não vai ler a mensagem. Você não lê a mensagem. Quando chega uma mensagem para você no WhatsApp, ele pergunta se ele vai querer, se você quer escutar essa mensagem. E aí o sistema lê essa mensagem para você e solta no alto-falante do carro, que é para você ouvir a mensagem e não ler. Lembrando que pelo Código Nacional de Trânsito Brasileiro, você não pode ter, por exemplo, televisão aqui na frente que atrapalhe o motorista na hora que ele está dirigindo. Geralmente os carros que vêm com o sistema de televisão pelo multimídia, ele só funciona quando o carro, a televisão, ela só funciona quando o carro está parado. Quando o carro está parado, a partir do momento que você entra em movimento, você não tem mais a imagem da TV e passa a ter só o áudio. Nesse multimídia aqui nós não temos imagem de TV, mas qualquer tipo de imagem ela não pode ser transmitida. Então por isso que no WhatsApp, por exemplo, quando você está com o Android Auto ou Apple CarPlay pareado, você só vai ouvir a mensagem que mandaram para você. Você não tem condições de escrever, você não tem condições de ler. E se você quiser responder, essa mensagem vai ser respondida também por áudio. Ele vai perguntar se você quer no caso responder a mensagem por áudio. E aí você diz que sim, fala a mensagem e ela é enviada.
Um outro sistema também que você tem o controle dele aqui pelo multimídia é o sistema do Start-Stop. Aqui você pode, por exemplo, desligar o Start-Stop ou acioná-lo. O que é o Start-Stop? É aquele sistema que quando você está andando com o carro, para aí num semáforo, num farol, na sinaleira, sei lá como é que você chama na sua região, né? Mas enfim, então você parou o carro, ele desliga o motor. Você tirou o pé do freio para pisar no acelerador, ele liga o motor imediatamente. Isso faz com que você economize combustível. E para completar os detalhes de acabamento aqui da versão Highline do Volkswagen Nivus, vale ressaltar que os bancos têm também o acabamento totalmente de couro. No Volkswagen Nivus Highline versão topo de linha, os bancos são totalmente revestidos em couro. É a avaliação do Volkswagen Nivus Highline que eu mostro para você no canal Auto Agora com BR. Aliás, né, vou avisando você, se você não fez ainda, não esquece de dar seu like pra gente, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver vídeo novo aí para você, tá certo? Canal Auto Agora com BR, feito especialmente para você que gosta, que curte automóvel. Bom, já mostrei várias coisas para você do Nivus. Agora está na hora de sentar no banco de trás, coisa que normalmente é muito difícil. Eu sento no banco de trás de um carro porque eu estou dirigindo. É só mesmo nesse momento que eu vou mostrar o espaço interno traseiro para você. Então vamos lá. Vale lembrar que se trata de um SUV compacto. Então vem cá. Estou sentado aqui no banco de trás. O banco da frente ajustado para a minha estatura. Tenho um espaço legal para as pernas. Tenho espaço legal para as pernas. Se for alguém que tiver uma estatura muito maior do que a minha, vai precisar vir com o banco mais para trás, vai chegar mais ou menos até aqui. Fico ainda numa posição confortável. Vou até puxar o cinto para você ver aí direitinho qual é o meu posicionamento aqui no banco de trás. Olha só, tá legal, a perna não tá muito para cima, tenho condições aqui de esticar ela, colocar um pouquinho mais para frente. No caso, por exemplo, de uma viagem longa, vou viajar confortavelmente. Aí você vai me perguntar, tá bom, você está sentado aí, né, atrás do motorista, numa boa, tranquilamente. E quem vai sentado no meio? Eu te mostro. Opa, lógico que eu vou te mostrar. Sentar no meio, no banco de trás de carro, é meio complicado para quem tem uma estatura maior. Eu aqui, por exemplo, ó, não vou ficar confortável, não consigo acertar meu pé exatamente por causa da altura desse túnel central e também desse console que está posicionado aqui. Esse console é importante porque inclusive aqui nós temos a saída do ar-condicionado para quem senta no banco de trás. Então se eu for sentar no banco de trás, no meio, eu vou ficar bem desconfortável mesmo. Por isso que o indicado para quem senta aqui atrás seria alguém de estatura muito baixa, ou, por exemplo, uma criança que não tenha a necessidade da cadeirinha. Já se eu for sentar do lado direito, aí legal. Permanece a posição aqui do banco, tem espaço para o joelho e tudo mais. Mas sentado no meio não fica legal. E falei, por exemplo, para quem, no caso, não tem a necessidade da cadeirinha, sentar aqui no meio uma criança que não tem a necessidade da cadeirinha, porque os ganchos de fixação do Isofix, eles estão colocados nesses dois bancos, nesses dois encostos, tanto para quem senta do lado esquerdo, como também para quem senta do lado direito, é onde você tem o encaixe, a ancoragem da cadeirinha infantil. Vamos andar um pouquinho com o Volkswagen Nivus Highline, com motor 200 TSI na cidade, para você sentir aqui como é que é o desempenho dele. Estou numa avenida onde a velocidade média é de 50 km por hora, velocidade média que normalmente se encontra na maioria das avenidas das cidades, seja ela pequena, seja ela grande, né? A maioria das avenidas tem essa velocidade de 50, 60.
E aqui, coincidentemente, estou numa subida, mantendo ele a 50 km por hora. Não preciso ficar pisando muito forte no acelerador, ele responde prontamente, com o giro do motor na média de 1.800 giros. Lembrando que eu estou com um motor 1.0, 3 cilindros com turbo. E ele trabalha com uma faixa de giro aí muito baixa nessas velocidades, o que é sensacional para aquilo que diz respeito à economia de combustível. Na cidade, ele tem aqui um sistema de freio que agrada bastante, um sistema de freio que te responde prontamente conforme você pisa no freio, ele responde legal. Sistema de direção com assistência elétrica, o que também é importante, assistência elétrica diferente da assistência hidráulica, que você tem lá aquela situação que você tem correia, que você tem fluido, né? Coisas que você tem que se preocupar com manutenção. No caso da direção elétrica não tem nada disso, tá? É uma coluna, na coluna do volante você tem o motor que faz essa assistência elétrica, ele funciona eletricamente, não te rouba a potência do motor a combustão e te deixa o volante mais firme, o volante menos firme, mais macio, menos macio, de acordo com a tua necessidade. Por isso que ele se chama um sistema de direção elétrica progressiva. Agora, por exemplo, que eu vou fazer uma curva aqui, não é uma curva muito fechada, mas ele vai ficar um pouquinho mais firme, que é para eu fazer essa curva de uma maneira mais tranquila. Olha só que legal. Então, de uma maneira geral, para aquilo que você tem necessidade numa cidade, na cidade, para aquilo que você tem essa necessidade com um carro desse porte, o Volkswagen Nivus vai te atender bem sim, porque ele é muito bom de dirigir, tem uma faixa de torque elástica, tem potência também elástica e você vai ter condições legais para dirigir esse carro na cidade, não vai ter problema nenhum. No que diz respeito ao espaço de porta-mala, entre os SUVs compactos, ele é um dos que tem um dos maiores porta-malas aí da categoria, assim te ajuda a transportar aquilo que você precisa no dia a dia, que seria a compra do supermercado, uma mala, de repente, quando você vai viajar, vai te ajudar assim de uma maneira legal. Então o carro está bem acertadinho, sim, para aquilo que diz respeito à utilização na cidade do SUV Volkswagen Nivus Highline, que avaliamos para você aqui no canal Auto Agora com BR. Uma outra situação que com certeza você vai encontrar bastante circulando pela cidade é a passagem pela valeta e depois então a passagem em uma lombada. Só que tem um detalhe, né? A lombada, ela tem a maneira certa de ser feita. Isso, inclusive, é estipulado no Código Brasileiro de Trânsito. Mas não é todo mundo que faz a lombada da maneira certa, não. Bom, o que interessa aqui é o seguinte. Você viu que eu já passei por uma valeta, eu passei por duas, essa é a terceira lombada. O que eu quero contar para você. Sistema de suspensão do Volkswagen Nivus é um sistema independente na dianteira, sistema McPherson, e na traseira o sistema de suspensão do Volkswagen Nivus, ele é com eixo rígido. Lógico que se você tiver, por exemplo, o carro com sistema de suspensão traseira independente, ele é muito mais estável do que aquele que tem o eixo rígido. Isso é fato. Mas de uma maneira geral, apesar de não ter suspensão independente na traseira, ele corresponde bem sim a essas situações corriqueiras que você encontra na cidade, que seria ao passar por valeta, passar por lombada, pouco do chacoalho do carro entra aqui para dentro. Talvez você até pense que seja diferente
porque a câmera dá tremida quando a gente passa por valeta, passa por lombada, né? Mas isso é normal, tá? Isso é normal, apesar da câmera ter estabilizador, essa coisa toda, alguma coisa ela vai, onde ela está posicionada, alguma coisa ela vai pegar sim daquilo que tá vindo lá de fora, no caso desses chacoalhos. Mas eu posso te garantir, sentado aqui no banco do motorista, passando por valeta, passando por lombada, ele passa de uma maneira bem tranquila e bem confortável, sem causar aí maiores problemas, maiores desconfortos para quem está sentado dentro do carro. E aí também vou avisar você, né? Você percebeu que nesse giro que eu estou dando com o carro por dentro da cidade, vai mudando muito a qualidade da luz, de repente entra algum reflexo, coisa assim, mas é assim mesmo, tá? Eu não tenho como controlar isso. Não tenho como controlar isso. Não teria como, por exemplo, colocar um rebatedor aqui no para-brisa, que aí vai me atrapalhar a visão, né? E isso é ilegal, né? Para controlar essa luz aqui que muda nessa gravação aqui que a gente está fazendo, para mostrar para você o vídeo de avaliação do Volkswagen Nivus Highline aqui no canal Auto Agora com BR. Andando na rodovia com o Nivus 200 TSI. O 200 TSI eu já falei para você que o 200 é referente ao torque do motor, desse motor 1.0 com injeção direta, 3 cilindros, realmente um carro que na rodovia ele tem um desempenho muito legal. Você consegue aí de uma maneira fácil acelerar, desacelerar ele, retomar de uma maneira tranquila a velocidade. Você não tem aí susto quando você pega a rodovia com o Volkswagen Nivus. A potência dele, o torque, está bem acertado, está bem ajustado para essas condições aqui de rodovia. Quando você tem, por exemplo, que fazer uma ultrapassagem, sistema de freio também bem calibrado, na hora que você precisa aí dar uma freada mais brusca, uma freada repentina, se bem que ele também tem um sistema de auxílio aí que te ajuda a diminuir a velocidade e, em determinados casos, até parar o carro quando você está numa situação aí mais desconfortável, que o carro da frente para de uma vez, alguém passa na sua frente sem que você tenha percebido, aquela situação toda. Então ele diminui a velocidade, e se você tiver numa velocidade aí de até 50 km por hora, ele vai fazer o carro parar, tá? Ele tem esse sistema aqui na versão Highline, que é a versão topo de linha. Pois bem, mas na rodovia você quer mais acelerar, né? Ele acelera bem. E o que é muito importante, é um carro muito estável. Quando você tem necessidade de fazer uma curva aí que seja um pouco mais fechada, quando você tem necessidade de exigir mais do volante por causa de uma curva na rodovia, o sistema de direção elétrica ele está bem regulado, sim, está bem calibrado, tá? A direção elétrica funciona daquela maneira como eu falei para você. Conforme você movimenta o volante, de acordo com a velocidade que você está, de acordo com a maneira que você está dirigindo, ele entende se ele precisa te dar mais firmeza ou menos firmeza e vai soltando ou não esse volante para que você tenha mais firmeza na hora de fazer uma curva, que seja aí uma curva mais fechada, e muita leveza. Então, de uma maneira geral, a gente pode falar que o Volkswagen Nivus Highline, a versão topo de linha do SUV Coupé da Volkswagen, ela está bem acertada, está bem resolvida para quem tem necessidade de um carro que vai ter aí múltiplos usos. Você vai precisar, por exemplo, dele durante a semana, no anda e para do trânsito, no corre-corre para ir buscar os filhos na escola, aí de repente, né, lógico, ninguém de ferro, à noite para uma baladinha, vai fazer bonito, não tem problema nenhum.
E no final de semana, legal, curtir, você gosta de praia, você gosta de campo, vai viajar, vai passear, pode ir com o Nivus tranquilamente também. Agora, lógico, né? Para quem gosta de campo, ele não é 4x4, tá? Não é para entrar no barro, essa coisa toda, não. É para te levar aí até um local que não tenha terreno totalmente acidentado, tá certo? É a avaliação do Volkswagen Nivus Highline que estamos mostrando para você no canal Auto Agora com BR, e aí você já conhece todos os detalhes, já viu como é que é o desenho da frente, da lateral, da traseira, espaço de porta-mala, o painel 100% digital, multimídia Volkswagen Play, espaço interno dianteiro, espaço interno traseiro, você já sabe tudo sobre ele, motor 200 TSI. Aí você deve estar curioso, né? Aí você vai perguntar, porra, Gassi, mas e aí? Qual é o consumo do Volkswagen Nivus Highline? Pois bem, te conto. É feito um processo que é o sistema COMPET do Inmetro, né? Que é o programa de etiquetagem veicular dos automóveis, onde você entrando lá no site do Inmetro, você vai achar essa tabela, e todos aqueles que passaram por esses testes, você vai ter a relação lá de quanto consome, tanto com etanol como gasolina, no caso do diesel, e já tem até inclusive o consumo de híbridos e elétricos lá na tabela do Inmetro. Vale a pena você dar uma consultada assim. Pois bem, o consumo dele registrado no Inmetro com etanol, 7,7 km por litro na cidade e 9,4 km por litro na estrada. Esse é o consumo do Inmetro. Com gasolina, consumo de 10,7 km por litro na cidade e, no caso da rodovia, da estrada, do ciclo rodoviário, 13,2. Isso abastecido com gasolina, tabela do Inmetro. Bom, você sabe que dificilmente esse pessoal que faz esse tipo de teste vai chegar à sua realidade. Aquilo que você usa na sua cidade, na estrada que você passa, a maneira que você dirige o seu carro. Por isso, eu aqui no Auto Agora com BR também faço o meu teste de consumo, e sempre com o ar-condicionado ligado. Pois bem, qual foi o número obtido no computador de bordo do Volkswagen Nivus Highline 2023 desta avaliação do canal Auto Agora com BR com o ar-condicionado ligado? Chegamos a 7 km por litro na cidade. Lembrando que esse carro, gentilmente cedido aí pela Volkswagen para a gente fazer esse vídeo para você, ele foi entregue abastecido com etanol. Chegamos a 7 km por litro na cidade com o ar-condicionado ligado e 8,3 km por litro na rodovia, também com o ar-condicionado ligado. Isso sempre andando na velocidade da via, tá? Quero deixar muito claro para você que eu respeito fervorosamente. Se está lá 30 km por hora, eu vou andar a 30, se está a 60, eu ando a 70, a 60, se está a 100, eu ando a 100, e se é 120, eu ando a 120. Neste caso do consumo da rodovia, nós pegamos uma rodovia que a máxima era 120 km por hora e andamos com ele então nessa média de 120 km por hora. E essa diferença que dá entre o número que foi encontrado pelo Inmetro e o número que a gente obteve aqui no Auto Agora com BR é exatamente por isso que eu te falei. É a condição climática, é o buraco que tem no meio do caminho que eu encontrei e que lá no teste do Inmetro não aparece, a maneira que eu piso mais forte ou piso menos forte no acelerador, acaba dando essa diferença assim. Inclusive já teve casos aqui de avaliações que a gente conseguiu um número melhor daquilo que foi obtido pelo Inmetro. Depois de tudo isso que eu mostrei para você nesta avaliação do Volkswagen Nivus Highline, a versão topo de linha, você deve estar curiosaço para saber, né? Quanto custa? Quanto custa o primeiro SUV Coupé fabricado pela Volkswagen aqui no Brasil com motor 200 TSI, o motor turbo de 3 cilindros e injeção direta de combustível? O preço dele, R$ 141.890. Repito, R$ 141.890, mas se você tem interesse,
dá uma checada no site da Volkswagen, tá? o volkswagen.com.br, para saber exatamente o preço dele na hora que você estiver assistindo esse vídeo, porque preço de carro hoje em dia aqui no Brasil está uma salada doida, né? Hoje é um, amanhã é outro, né? Vai saber, né? Quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, esse preço pode ter mudado. Então você vai pensar, pô, mas ele errou no preço. Não, é que o preço muda e é difícil a gente acompanhar e te colocar o preço exato, tá certo? Mas nesse momento, no dia que foi gravado esse vídeo, R$ 141.890. O que esse carro tem? O que esse carro tem, além de tudo aquilo que eu já mostrei para você, que não é item opcional, que vem com ele? Ele tem o ACC, que é o controle adaptativo de distância e velocidade com a função frenagem de emergência. Isso mesmo, então conforme você está andando com o carro, você controla aí a distância que você quer do carro da frente, dependendo da velocidade que você tiver. Se o carro da frente parar bruscamente, esse aqui vai parar também. Ou então ele vai diminuir a velocidade para dar tempo de você desviar, para dar tempo de desviar, mesmo freando, você consegue desviar por causa do sistema ABS, que você sabe é um sistema obrigatório, então você vai conseguir desviar do carro que está na frente ou até parar de uma vez, tá? Ele tem o AEB, que é chamado de City Emergency Brake. O que acontece? É esse sistema autônomo de frenagem que eu falei para você, que funciona junto com o ACC. E esse sistema autônomo de frenagem, ele vai fazer o carro parar se você estiver numa velocidade máxima até de 50 km por hora. O carro da frente parou, esse aqui vai parar imediatamente. Tem o sensor de chuva, sensor crepuscular. Sensor de chuva é que liga o limpador do para-brisa quando começa a chover. O sensor crepuscular é o que liga o farol. O ESS, que é o alerta de frenagem de emergência. Como é que funciona isso? Você está indo numa velocidade, de repente você pisa de uma vez no freio, ele imediatamente acende o pisca-alerta. O HHC, que é o Hill Hold Control, que é o assistente para partida em aclive, que seria no caso a subida. Controle eletrônico de estabilidade, que é o ESC. O controle de tração, ASR. Indicador de controle de pressão dos pneus. No total ele vem com 6 airbags, que seriam 2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina. 6 alto-falantes com o sistema multimídia Volkswagen Play. Ele é composto também, além do sistema Volkswagen Play, do multimídia Volkswagen Play, ele tem aí 6 alto-falantes. Agora, o que você tem de opcional para esse carro? Estamos falando do Volkswagen Nivus Highline versão topo de linha. Opcional para ele é chamado de pacote bicolor. No caso do pacote bicolor, é o que você viu nesse carro aqui. Ele tem o teto de uma cor e a pintura da carroceria de outra. Só que isso está disponível só para as cores vermelho Sunset e também para o cinza Moonstone. E esse pacote bicolor, ele custa R$ 2.070. Agora, as cores disponíveis, assim, e além do teto preto, você tem o retrovisor também com a capa preta, que eu mostrei para você na hora que a gente estava mostrando, no caso, a lateral do carro. Muito bom, hein? Legal saber que você acompanhou o nosso vídeo de avaliação do Volkswagen Nivus Highline, a versão topo de linha do SUV Coupé da Volkswagen. E você que chegou agora no nosso canal, fica o convite, dá seu like pra gente, se inscreve no canal, aciona o sininho, aproveita, comenta o que você achou do vídeo. Se você tem alguma dúvida que a gente pode esclarecer, alguma coisa que a gente não falou, pode comentar que nós estamos aguardando o seu comentário. Aproveita para acessar autoagora.com.br, siga-nos no Instagram, @autoagora.com.br_ e também a nossa página do Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção
e até a próxima com mais um vídeo exclusivo para o canal Auto Agora com BR. Tchau, tchau!